Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Bom, vocês sabiam que o líder, ele é um dos maiores influenciadores na vida adulta das pessoas? Pois é. E dessa forma eu te faço uma pergunta para você refletir comigo. Muito simples, mas bem profunda. Como que você está influenciando a sua equipe? Porque de uma forma ou de outra, mesmo sem intenção, você que é líder, empresário, gestor, você está influenciando o seu time. A questão é que essa influência, ela pode ser negativa, pouco positiva ou muito positiva. Uai, Jaque, então como que eu posso saber se eu estou influenciando de forma positiva ou não? Então, vou te dar aqui duas dicas simples. Primeira dica é observando o seu comportamento no dia a dia. Como que você está agindo, como está sendo o seu comportamento. E a outra dica, a segunda dica é como estão as entregas dos resultados por seus colaboradores. Porque se você estiver influenciando positivamente, pode ter certeza que os resultados também serão positivos. Então, traga isso para sua consciência e comece hoje ainda a influenciar positivamente a sua equipe. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até a próxima terça. O meu entrevistado de hoje será Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo, e o tema da nossa entrevista será o papel do trigo na alimentação do brasileiro. Doutor Rubens, é um prazer, a minha voz está falhando, então me perdoe porque não vai ser muito fácil, a voz já foi, mas é um prazer receber o senhor aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Quem é a Abitrigo, doutor Rubens? A Abitrigo é uma associação que congrega a indústria do trigo, os moinhos aqui no Brasil. É uma associação que representa mais de 85% da produção da farinha de trigo no Brasil. É uma associação que compra, quer dizer, os membros da associação, os moinhos, compram o trigo nacional e importam o que for necessário para atender a demanda interna aqui no Brasil. É um setor muito dinâmico que está crescendo e que vai contribuir também para o crescimento da economia brasileira. Qual é o papel do trigo na alimentação do brasileiro, doutor Rubens? Olha, o trigo tem um papel muito importante, não é? Porque a farinha que é produzida pelos moinhos, ela é utilizada para a produção de pães, né? Do pãozinho, de massas, de biscoitos, de bolos. Há algumas estatísticas que mostram que o arroz, junto com a farinha, né, com o trigo, são dois dos mais importantes alimentos na mesa dos brasileiros. E, globalmente, também tem essa participação muito importante na alimentação global, por causa dos subprodutos gerados pela farinha. Então, o trigo tem um papel muito importante na alimentação do brasileiro em todos esses últimos anos. Doutor Rubens, nós vivemos momentos de extrema instabilidade no mundo. A guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, está deixando muitas incertezas. O Brasil vive um momento de incerteza também em relação às eleições.
Isso pode, de alguma forma, influenciar nos preços do trigo e trazer possíveis problemas de desabastecimento? Olha, a guerra da Ucrânia, que criou grandes problemas para o mundo inteiro e indiretamente para o Brasil. Quer dizer, a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por mais de 30% das exportações de trigo para o mundo inteiro, sobretudo para o norte da África e para o Oriente Médio. Isso causou uma desorganização no mercado de commodities e os preços dispararam no mercado internacional. Se a gente for comparar os preços de antes de fevereiro, quando houve a invasão lá da Ucrânia, com os preços de agora, nós vamos ver a grande variação de preços, mais de 40% de aumento, e continua essa tendência de aumento. Agora, nesses últimos dias, também a oscilação é muito grande. Então, nós vamos ter que conviver como uma das consequências dessa ação bélica da Rússia na Ucrânia, o preço não mais voltando a níveis anteriores à guerra, na minha visão, e com oscilações quase diárias no preço, por causa de fatores conjunturais, seja climáticos, seja da guerra. Agora, a ameaça de utilização de armas nucleares táticas e tal abalou novamente o mercado. Então, esse mundo está muito mais perigoso, muito mais incerto, e o mercado de commodities em geral, especialmente o do trigo, por causa da dependência de grande parte do mercado, né, 30 e tantos por cento, sendo provenientes da Rússia e da Ucrânia. Por causa disso, na minha visão, nós vamos continuar com preços muito elevados, né? Como está hoje, historicamente, nunca houve preços tão altos no mercado internacional e no mercado interno. Agora, eu acho que o Brasil está muito bem colocado. Nós não tivemos, desde a Covid, né, desde a pandemia, passando pela guerra, nenhum problema de abastecimento, e nós temos hoje, podemos falar disso, né, uma evolução na produção interna, e eu não antevejo nenhum problema de abastecimento. Eu vejo, sim, problemas com o preço interno por causa dessa situação global. Bom, durante muitas décadas se falou que o Brasil não produzia trigo, a não ser no sul do país, mas essa realidade está mudando, inclusive aqui no centro-oeste brasileiro. O que levou a essa mudança e qual é o futuro da produção do trigo no Brasil? Olha, eu acho que de imediato teve dois fatores que contribuíram para essa mudança de atitude em relação à produção do trigo. Primeiro, o preço. Né? Antes mesmo da guerra, nos 2 anos anteriores, já havia um aumento do preço do trigo. Isso estimulou, né, o plantio do trigo em algumas regiões, no Paraná, sobretudo, e em alguns estados, marginalmente, cresceu a produção. Esse é o primeiro fator. O segundo fator foram essas pesquisas que a Embrapa fez com a possibilidade de transferência da exclusividade dessa área plantada no Paraná e no Rio Grande do Sul para outras áreas, especialmente para o norte do Cerrado. E aí beneficiando Goiás, Tocantins, o sul do Ceará, do Piauí, enfim, essas novas sementes, essas novas técnicas de produção em clima temperado, ela também estimulou o plantio. E nós estamos vendo uma grande evolução da produção, não só da área plantada, também da produção, da produtividade. Então, hoje nós temos uma produção acima de 10 milhões de toneladas. Alguns chegam a mencionar até mais de 10 milhões e meio de toneladas. Quando há 4 anos atrás, a nossa produção era 6 milhões de toneladas. Então, houve um aumento significativo. Eu sou muito otimista, eu acho que em 5 anos nós vamos ter
uma autossuficiência na produção do trigo. Um terceiro fator, que aí é mais geopolítico, que não está à vista, né? Ninguém pensou muito nisso, mas eu acho que é um fator importante também, é que há uma crescente percepção da vulnerabilidade do Brasil trazida por esses fatores externos, a guerra, a pandemia e tal. Nós tivemos isso no caso dos fertilizantes, né, 85% dependente da importação da Rússia, no caso dos semicondutores também, que afeta a indústria na produção de tudo, né, de automóveis, de computadores e tudo. E no caso do trigo, porque 60% do consumo interno era atendido pela importação. Do ponto de vista da segurança alimentar, e mesmo, na minha opinião, da segurança nacional, essa vulnerabilidade é muito grande. O Brasil é um país com 215 milhões de habitantes, um país continental, não pode ficar dependendo de 60% de um produto tão importante como eu mencionei na alimentação do brasileiro. Era uma questão de redução da vulnerabilidade. A Abitrigo se adiantou até nesse trabalho. Em 2018, nós passamos o ano inteiro discutindo uma política nacional do trigo, que visava justamente reduzir essa vulnerabilidade. Eu, pessoalmente, entreguei, logo no começo, ainda antes do novo governo tomar posse, eu fui a Brasília, falei com a, então, indicada para o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, e entreguei a ela essa política nacional do trigo, que infelizmente não foi levada adiante. Mas agora, com esse programa da Embrapa, muitas das nossas preocupações foram atendidas, e eu vou agora atualizar essa política nacional do trigo, e em dezembro, depois do resultado, em novembro, né, depois do resultado da eleição, nós vamos reapresentar essa política nacional do trigo, que abrange não só como o trabalho da Embrapa, né, não é um trabalho técnico, não é um trabalho político, né, de formulação de política, e abrange 6 áreas, incluindo a logística, incluindo a técnica, enfim, abrange todas as áreas que têm que ver com a expansão da produção do trigo no Brasil. Nós vamos insistir nessa política nacional do trigo para permitir que, em breve, o Brasil seja um exportador líquido. Não quer dizer que nós não vamos deixar de importar, porque, paralelamente ao aumento da produção, houve um grande aumento da exportação do trigo. O Brasil, que exportava marginalmente cerca de 1 milhão de toneladas, hoje está exportando mais de 3 milhões de toneladas. E eu acho que, com o aumento da produção, o Sul, sobretudo o Rio Grande do Sul, vai se especializar nesse nicho de mercado e vai aumentar as exportações. Então, ainda por algum tempo, o Brasil vai ser um importador de trigo, sobretudo da Argentina, por causa das vantagens competitivas, a proximidade, o custo do frete. Então, nós vamos importar ainda da Argentina uma quantidade, vamos exportar crescentemente e vamos ter o mercado interno atendido na quase totalidade pela produção nacional. Doutor Rubens, eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. O Brasil, de grande importador de trigo que pretende se tornar autossuficiente e exportador.
E hoje eu estou conversando com Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo, e estamos falando a respeito do papel do trigo na alimentação do brasileiro. A pandemia, de alguma forma, influenciou nos hábitos de consumo do brasileiro em relação a produtos à base de trigo? Olha, naquela época, sim, houve uma mudança, né? Os bares, os cafés fecharam, né, por algum tempo, e o consumidor se voltou mais para o supermercado, passou a comprar a farinha para produzir o pão e os derivados em casa. Agora eu acho que voltou ao normal, não é? Não houve uma mudança de hábito como houve durante a pandemia por algum tempo. O trigo tem sofrido, Dr. Rubens, uma certa resistência por parte de vários segmentos, em função do glúten, principalmente. Existe uma certa discriminação em relação ao cereal? Não, eu acho que não, viu? Nós não estamos sentindo muito esse problema, não, em relação ao glúten. Quer dizer, é uma preocupação, mas já no passado houve mais preocupação. Hoje não está havendo grande preocupação dos moinhos em relação a essa questão. O Brasil, principalmente na produção de pães, ele parece que não tem muita tradição. O pão brasileiro, ele não é tão bom, no geral, logicamente. Não vamos falar de nicho, não, porque existem os especiais, os premium, artesanais, mas no geral o brasileiro consome um pão de qualidade ruim, comparado, por exemplo, ao pão produzido na Europa. Por que isso não, demora tanto a mudar? É uma questão cultural ou passa por uma questão de poder financeiro do consumidor? Eu acho que é uma questão de hábito, né? O brasileiro se acostumou com o pãozinho, né? Como é feito aqui. Mas eu acho que isso vai começar a mudar. Eu acho que esses pães artesanais, o pão francês, né? Como feito na França, eu acho que gradualmente vai haver uma melhoria nas condições de produção que vai afetar, né, o hábito do consumidor, que vai passar a se preocupar como existe na Europa, né, como a gente vê a propaganda do pãozinho lá, que não afeta a saúde, que é bom para a saúde, não engorda. Então, essa mudança de hábito eu acho que virá gradualmente, e a qualidade do pão aqui no Brasil já está melhorando. A influência dessas padarias artesanais, né, está começando a aparecer. A gente está vendo uma proliferação, né, da presença dessas padarias. Eu acho que isso vai tender a ter uma influência no hábito do consumidor. Mas isso, como você sabe, é uma coisa lenta, né, demora para ser absorvido. A inflação em alta no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, de alguma forma ela tem afetado o consumo de produtos à base de trigo? Por exemplo, só estou a França, né? A França tem a tradição do pão, mas esse consumo do pão na França, ele tem caído ao longo dos últimos anos. Isso tem alguma coisa a ver com a inflação em alta ou não? É simplesmente uma mudança de hábito? Olha, eu acho que tem que ver com as duas coisas, né? A inflação é muito recente, né? A inflação na Europa é agora, do ano passado para cá. Então, essa eu acho que é uma questão de ajuste, né, no consumo. Mas a inflação ainda não tem um impacto muito grande, mas começa a ter, no geral, né, a preocupação agora na Europa é em relação à alimentação e à energia. Na Inglaterra, eu li alguns relatórios que mostram que, mesmo dentro do governo, há a preocupação de que, por causa disso, por causa da inflação, do aumento dos custos, tanto da energia quanto da alimentação, que na Inglaterra, agora nesse inverno, né, que começa a chegar, nós estamos no outono europeu, e daqui a pouco chega o inverno, a população, uma boa parte da população mais pobre na Inglaterra, segundo a visão desse grupo de políticos lá, vai ter que optar entre comer e se aquecer. Quer dizer, é uma situação muito delicada em virtude das consequências, né,
das mudanças políticas, geopolíticas que estão ocorrendo no mundo. Recentemente, vocês realizaram o 29º Congresso Internacional da Indústria do Trigo aqui no Brasil. Qual a importância de um evento como esse para o setor tritícola brasileiro? Olha, é muito grande, viu? Nós tivemos um congresso muito bem sucedido, com mais de 600 pessoas lá em Foz do Iguaçu, e foi interessante verificar a alegria das pessoas em voltar a se encontrar pessoalmente, porque nos 2 últimos anos nós fizemos um congresso virtual. Essa semana, né, no fim de semana passada, nós fizemos o congresso presencial, e com uma feira de negócios e com uma agenda muito atual. Nós discutimos a situação global, discutimos a situação do mercado interno brasileiro, discutimos a questão da inovação, da tecnologia, nós discutimos as experiências europeias. Houve um panificador francês que participou do nosso congresso, mostrando justamente a evolução das padarias na França. Era uma padaria muito localizada numa região, mas que mostrava como a coisa está evoluindo na França. E tivemos uma mesa nova, inovadora, que foi ouvir um grupo de mulheres que são dirigentes, 4 dirigentes da indústria do trigo, em empresas, né, de moinhos, que foram explicar ou comentar como elas atuam na gestão dos negócios. Foi a primeira vez que nós fizemos isso e foi uma questão muito apreciada também para ver a visão da mulher na gestão das indústrias de trigo. Foi um sucesso o congresso e os dados que foram discutidos, os temas, beneficiou não só a indústria do trigo, mas toda a cadeia do trigo. Porque nós falamos da produção, falamos dos produtos, estava lá o presidente da BIMAP também. Enfim, foi um congresso que atingiu, que foi montado para que pudesse interessar a toda a cadeia do trigo. Aliás, como é que está a participação da mulher aqui no Brasil, nesse segmento, nesse setor do trigo? Olha, nós temos hoje uma presença crescente da mulher. Estiveram lá no nosso congresso falando 4 mulheres que dirigem 4 indústrias. Quer dizer, há uma crescente participação e há outras mulheres que estão na direção também, não como presidente, mas na direção dos diferentes departamentos da indústria. Então, é uma participação crescente e muito bem-vinda pela inovação, pela objetividade e pelo dinamismo que elas imprimem a esse trabalho. Nesse setor do trigo, a sucessão familiar, ela está presente, ela é importante? Olha, muitas das empresas de trigo são familiares, né? Mas começa a haver essa preocupação da sucessão. Então, nós temos conhecimento que, inclusive, nós fizemos alguns encontros, né, no âmbito da Abitrigo para discutir essa questão, transmitindo informações, transmitindo a legislação, transmitindo, enfim, comentários sobre como fazer, por que fazer, a sucessão, profissionalizando as empresas e tal. Então, nós estamos acompanhando isso e a Abitrigo, como associação, está promoveu no passado já esses encontros para discutir essa questão. Bom, o senhor colocou que o evento teve em torno de 600 inscritos, entre presenciais e online. Esse número ele era esperado pela organização do Congresso? Está acima ou abaixo daquilo que era esperado? Não, o número de presenças foi muito bom, foi como nos anos anteriores, né? Nós voltamos a ter essa presença física. A presença online é que diminuiu muito. Realmente houve uma presença online, mas muito aquém daquilo que houve no passado. No ano passado, e no ano anterior, nós tivemos
quase 5 mil pessoas que acompanharam online. Agora não, um número ínfimo em relação a esses 5 mil acompanharam. E nós tivemos também, como nos anos anteriores, uma presença importante de países. Nós tivemos pelo menos 6 países que mandaram representantes, se destacando a Argentina, né, que mandou mais de 80 representantes, né, da indústria, das bolsas, enfim, de entidades representativas do setor tritícola na Argentina. Só para nós finalizarmos, doutor Rubens, como é que está a organização do setor do trigo no Brasil? Bom, o setor do trigo dentro do governo é tratado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, né? As regulamentações sanitárias pela Anvisa, as regulamentações quanto à importação, à exportação, as condições internas, né, de saudabilidade e tal, também pelo Ministério da Agricultura. E nós temos um bom contato com eles, o Ministério da Economia também, na questão das tarifas e tal, né, a tarifa externa comum e tal. São os 3 ministérios, e indiretamente o Ministério da Ciência e Tecnologia, por causa dos avanços tecnológicos, a CTN-Bio, que tem influência também na definição de regras, né? Então são esses ministérios com os quais nós temos mais contato para fazer o acompanhamento do lado do governo das regras que regulam o mercado do trigo no Brasil. Já existe uma data para o evento do ano que vem, para o próximo congresso? Não, data não, é o período, não é sempre em setembro que nós fazemos o congresso, né? E nós estamos pensando em fazer dessa vez, talvez aqui em São Paulo, em Campinas, que tem muita facilidade por causa do aeroporto lá, facilita a vida de todo mundo. Mas ainda não há nenhuma decisão, nós vamos começar a conversar agora para tomar as medidas iniciais pensando no congresso do ano que vem. Dr. Rubens, muito obrigado, parabéns pelo sucesso do evento, parabéns pelo trabalho feito em função do crescimento da produção do trigo no Brasil. Nós sabemos a importância desse cereal e a importância na segurança alimentar também. Muito sucesso e muito obrigado. Muito obrigado pelo interesse de vocês e poder discutir abertamente com vocês essas questões muito importantes. Dentro do setor do agronegócio brasileiro, o trigo hoje é uma grande oportunidade, inclusive de investimento e de negócios, pela expansão rápida da produção, da exportação do produto. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.